Estamos aqui para mais um episódio do É Coisa da Nossa Cabeça. Hoje vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que é o corpo que habito, identidade, moda e pertencimento. Até porque, quando falamos em moda, não estamos falando só na roupa que a gente veste, mas também o que está sob a pele. Porque a gente, quando fala em moda, em vestir-se, a gente está falando em memórias, a gente está falando em história, a gente está falando em identidade, a gente está falando em proteção, a gente está falando em defesa. E para isso, nós trouxemos duas especialistas no assunto, que é a psicóloga Raíssa Coutinho e a styling Ana Tenório. Elas vão se apresentar para vocês agora e damos as boas-vindas, porque é um prazer estar aqui recebendo vocês hoje para falar de um assunto tão importante, indo para além do que as pessoas alcançam sobre moda. É, Milena? Exatamente. Sejam muito bem-vindas, Raíssa, Ana. Sintam-se à vontade. Já podem, por favor, se apresentar para o público. Pode começar, Raíssa. Vou começar, então. Então, como as meninas falaram, eu sou Raíssa Coutinho. Eu sou psicóloga clínica. E a minha vida inteira, na verdade, tanto durante a faculdade, né? Mesmo antes, eu sempre amei esse universo, sabe? Da moda, da criatividade, muito do estilo também, saindo um pouco da moda, do que é tendência, mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre falava assim, eu sou atemporal. Eu não tenho moda que, assim, agora tá na moda aquele estilo de blusa. Não, eu sempre vesti... Você é autêntica, né? Isso. Sempre vesti aquilo que me fazia se sentir bem. E aí, não ia, sempre alguém comentava sobre isso. Nossa, que bonito essa junção e tal. E aquilo nunca me deu trabalho. Era uma coisa de sempre olhar. Natural, né? Natural. De eu sempre olhar meu guarda-roupa e pegar ali, pegar aqui e sair. Tanto para trabalhar, como na própria faculdade. E antes disso, como eu falei. Então, depois de formada em psicologia, né? Nós moramos um tempo nos Estados Unidos, eu e meu marido. E aí, foi onde eu decidi fazer um curso onde eu poderia ver um pouco por trás dessa essência minha até, de gostar tanto desse lado da psicologia, da evolução humana, da essência da pessoa, mas que essa coisa do vestir, né, como você mesmo falou, Jana, está completamente ligado à tua essência, à tua forma de ver o mundo, à tua forma, à tua identidade, né? Então, foi quando eu fiz o curso na FIT, que é uma universidade lá que é, né, ligada a essa parte de arte, moda, consultoria, styling, tudo. E aí eu resolvi fazer o curso e eu amei, apaixonei, aprendi bastante sobre os tipos de estilo, a questão das cores. Aí uniu tudo, né? Uniu tudo. E aí eu me lembro que desenvolvi, ainda estando lá nos Estados Unidos, um programa onde atendia algumas pessoas, onde eu fazia, você lembra do IFP? Do Inventário Fatorial de Personalidade? Sim, teste. Então, é um teste nosso que a gente tem na psicologia. E eu aplicava, aquilo ali me dava o comportamento da pessoa, mais ou menos como era. E eu fazia na pessoa algumas avaliações de como era o estilo dela, o que ela gostava. Legal. E aí eu mostrava a junção, né? Do que ela era e do que realmente, o que ela gostava de usar, do que até as cores e tal. Super Então, interessante. quanto aquilo estava ligado, né? Então, assim, Raíssa, profissionalmente falando, é isso, né? Mas sou mãe de duas coisas lindas, do Noah, que tem 6 anos, da Mel, que tem 4 anos. Sou esposa do Luan, né? Luan Gama também é amigo de Janaína, e me sinto em casa aqui com vocês, com Milena, com Janaína. Gosto muito, a gente se conhece há muito tempo. As ideias sempre, né, estão juntas. E admiro demais minha colega que está aqui hoje para falar. Então, acho que vai ser Eu nem conhecia, mas já estou lisonjeada, viu? De saber que você me segue também. Sim, eu gosto do seu trabalho e acredito que, enfim, a sincronicidade Acho já que tudo está no tempo certo, né? A gente se conhecer com aqui. certeza. Bem, essa sou eu. Rapidamente, essa sou eu. Muito bem-vinda, Raíssa. Obrigada. E agora vamos para a apresentação da Ana Tenório. Então, me chamo Ana, agradeço primeiramente de estar aqui com vocês. Assim, para mim é um prazer, acho que deu super certo. Eu acredito muito na psicologia e na moda, porque eu trabalho com a mulher real, de dentro para fora. Perfeito. E eu estou há 15 anos no mercado, só que esse ano minha vida deu um boom de ponta cabeça, virou tudo para melhor, né? Graças a Deus.
E cada dia mais eu venho trabalhando mulheres reais que querem evoluir mentalmente, fisicamente e com os looks, com certeza, né? E trabalho com lojas, trabalho com pessoas físicas, trabalho com treinamentos. Hoje dou muito treinamento para grandes marcas que estão abrindo aqui em Maceió. Para mim está sendo uma experiência única estar junto dessas marcas. Futuramente vão ter até marcas novas que vocês vão saber. Já estou dando primeira mão. Olha, spoiler! Marca nova que está reabrindo. Me convidou, a própria empresa mesmo me convidou para estar fazendo a abertura aqui em Maceió, tipo, treinando a equipe, enfim. Uma marca que já existe há muitos anos no mercado. E sou mãe da Maia, também sou casada com o Vinícius. Para mim, assim, tá sendo uma mega experiência ser mãe, porque eu vivi uma vida muito só. Sim. Eu era muito a favor da minha solitude. Amava ser solteira, amava estar só, amava a minha liberdade. E hoje tá no ninho, né? Para mim é muito diferente me dedicar à minha família, me dedicar à minha filha e ainda ter tempo para estar trabalhando, que é muito corrido. Estava até comentando com você, né? Esse nosso dilema aí de estar com um filho pequeno, como é difícil, mas a gente faz já certo. É um jogo de cintura Exatamente. que a gente tem que ter, né? Isso, mas Pra assim, conciliar tudo, né? Sim. e a moda tá no meu sangue desde muito nova. Então, tipo, eu via minha avó costurando, a minha tia costurando, e eu via e queria aquilo. Não é algo que eu idealizei na minha mente. Eu tenho que fazer moda porque eu gosto de me vestir bem. Não, eu via elas fazendo e queria me vestir, fazer as roupas para minhas bonecas, pegar uma máquina. Lembro que eu tenho uma máquina ainda de brinquedo na fazenda que minha tia me deu, minha avó me deu. Tipo, foi a minha primeira máquina. Então, assim, de tudo da moda que eu sou formada, o meu dom foi para a consultoria. Sim. Eu sei desenhar, eu sei costurar, mas o meu dom é montar. Sim. É descrever alguém. Tá no contato Exatamente. ali com a outra É pessoa. ter o controle da situação, de saber, até no seu falar, quem é você. Sim. Entendeu? Porque eu tenho esse dom, entendeu? De escutar, de perceber. Mesmo sem lhe conhecer, eu já sei que estilo você Tem que estilo aquele você feeling. é. Entendeu? Eu já Pela consigo experiência, né? exatamente. Então, assim, Sua eu experiência de trabalho. comecei a fazer direito e abandonei totalmente a Imagina. faculdade. E disse, eu quero ir embora e eu vou fazer moda. Então, assim, meio que fugi daqui de Maceió. Aí fui para Brasília, iniciei uma faculdade lá e terminei em São Paulo. Então, assim, eu tenho para mais de 31 cursos de moda, assim, de extensão. Todos os cursos que você imaginar eu tenho, mas a minha experiência é em consultoria de luxo. Porque eu me encontrei, na verdade, aqui em Maceió, acho que a moda aqui é muito escassa. As pessoas têm uma rivalidade entre si. Porque tal trabalha com moda, a outra não pode trabalhar ou fazer igual. Então, não assim, tem eu campo, criei né? métodos onde eu conseguiria trabalhar isso da melhor forma. E aí veio a ideia do detox do closet, né? Que hoje é um sucesso, é um serviço que eu vendo demais. É onde eu estudo a pessoa, estudo o closet dela e permaneço só com o que faz sentido. E aí entra a psicologia dentro disso. E aí, como é que a gente pode unir a psicologia, né, e a moda na construção da autoestima? Ao meu ver, o primeiro ponto e o principal é fazer com que a mulher, né, ela olhe para dentro de si. O autoconhecimento, ele vai muito erros de gravação. O autoconhecimento vai muito além do que você entender só sobre talvez o que você está sentindo, né? Mas o que você vai fazer com o que você está sentindo, isso é muito importante. Então, assim, como a Ana estava falando, só dela olhar para a pessoa, só dela olhar para aquela mulher, ela já consegue entender o estilo, o que é que aquele biotipo fala, que é até um pouco do visagismo Até se tem aí, também, né, assim, também. tipo, o medo que ela tem de se reconhecer, de se vestir bem, sim. entendeu? Se realmente o que ela acha que é brega é medo ou porque realmente ela não tem aquele, preconceito, entendeu? não tem Aquele jogo de cintura, realmente. Então, eu pego muitas mulheres hoje que têm medo de extravasar. Que elas chegam até mim e dizem, eu acho tão lindo o seu estilo, mas eu não sei se eu De usaria. arriscar, de ousar, né? Porque às vezes entendeu? nem se reconhecem capazes de sustentar aquilo. Exatamente. Ou porque às vezes nem se reconhecem, nem se conhecem o suficiente. Porque eu acho que a moda também, ela entra nesse ponto. E aí, minha mãe, logo no início, né, antes até da gente começar aqui a gravação, ela tocou muito nesse ponto, né? Como falar em moda ainda é pra muita gente uma questão, assim, superficial. E ou fútil, né? Fútil. Existe o enfim, um preconceito. preconceito. A minha família tinha preconceito. Exato, quando a na moda. verdade é uma representação social e aí ela vai tanto É a do sua ponto de vista identidade, individual, da identidade, quanto coletivo, né? Porque também traz vários simbolismos dentro de uma Sim.
inclusive da sociedade, né? Então, em tempos de guerra, como as roupas elas ficam mais sóbrias, mais sombrias, enfim. Então, dentro dessa perspectiva, dessa identidade de uma sociedade ou de um indivíduo mesmo, né? E às vezes a gente precisa se reconhecer para ser capaz de sustentar determinadas roupas. Esse é o primeiro passo para essa relação. É você se autoconhecer para estabelecer e entender que a moda, ela faz parte, gente, da vida, do mundo, de tá em tudo, e ela tá dentro de você também, porque ela vai representar a tua essência. Exatamente. Eu tenho uma cliente que veio para mim recentemente, ela tá perdendo peso e ela falando que não tinha mais vontade de se arrumar, não se sentia mais feliz, não tinha aquela coisa como ela tinha antes. Eu falei para ela, Motivação, né? Você vai fechar uma consultoria comigo, você vai começar a entender que a moda não é só a roupa. Você vai se olhar no espelho, você vai se reconhecer, você vai falar, eu sou capaz, eu quero, que a autoconfiança é o primeiro ponto para você conseguir se vestir bem. Se você tiver autoconfiança, se você se olhar no espelho e falar, eu consigo, eu sou capaz, eu vou conseguir usar aquela roupa que eu vi no Instagram, eu vou conseguir ser isso, você vai conseguir. Porque eu sempre tenho isso na minha consultoria, se você tem energia positiva, você consegue tudo. Agora, se você ficar se colocando para baixo, com energia negativa, bota na sua mente, porque a mente ela não sabota, né? Se você colocar a sua mente a seu desfavor, você não vai conseguir se vestir bem. Entendeu? Porque a roupa é só a capa. Sim. É o autoconhecimento, quando você diz mesmo, né? Quando a Raíssa enfatiza, a Milena também reitera e traz essa questão de se identificar, de se reconhecer, para sustentar, né? Porque, às vezes, a gente diz, eu vou suportar isso que eu estou vestindo, eu suporto isso que eu estou vestindo, né? E para isso a gente precisa ter muito bem definido. E além de tudo, do vestir, se sentir bem, se reconhecer, entendeu? Se olhar e dizer assim, eu tô bem, eu tô feliz, porque a moda é estar feliz. Que aí é quando a gente vê que não é algo que funciona assim, não é uma bula de remédio, né? E aí vocês... Não é receita de bolo, que, né? Para todo mundo vai servir, até porque... Voltando para a questão do autoconhecimento, eu tenho identidade, você tem outra, Milena tem outra, Janaína tem outra. Então, nós vamos ter olhares diferentes para looks diferentes, por exemplo, porque a nossa essência, as coisas que a gente gosta, as memórias que a gente traz da nossa vida. E aí, voltando para a questão da autoestima, que eu comecei a falar do autoconhecimento, quando eu não me conheço, na maioria dos casos, eu tenho um problema sério com a baixa autoestima. Porque eu não sei das minhas potencialidades, eu não conheço quais são as minhas habilidades, e eu também preciso reconhecer a minha sombra, né? Ou seja, o que me gera, o que me deixa no caos, o que não me faz ter uma mente positiva, né? E eu falo muito sobre isso. Você precisa acolher essa sombra, entender que ela faz parte de você para saber o que fazer com ela. E isso vai virar uma potencialidade que em você, como pessoa, né, vai se transformar numa força e vai refletir também na sua firmeza, posicionamento do que você vai vestir, do que você vai falar, né, da maneira que você vai se comportar. Então, assim, o ponto principal é essa questão do de dentro para fora que você falou no início, né? Que você trabalhava com isso, que começa com o autoconhecimento. E veio na minha mente, há umas 2 semanas atrás, uma frase que é perfeita, né? Assim, honrar, na verdade, a nossa essência, né? Ou seja, descobrir a nossa essência é, de fato, você honrar a sua história de vida, quem você é. Então, assim, e quem você está dentro de todos esses aspectos, a extensão, né, do próprio corpo, Exatamente. né? A roupa, ela entra como uma extensão do corpo. Exatamente. E, assim, eu lembro até na minha terapia, o que é muito interessante, de, às vezes, eu chegar, por exemplo, num tom mais fechado, que a gente até falou sobre isso, mas aí é a particularidade de cada indivíduo. Mas me conhecendo do jeito que me conhece minha psicóloga, então me olhar... E hoje você veio toda assim escura e com essa roupa toda fechada. O que é que tá acontecendo? Na minha terapia sempre falava, você só usa preto, sua unha tá preta, você tá triste, você tá mal, bota uma cor. Diz, não, mas eu gosto de preto, eu sou dramática urbana. Mas até entender o que é confortável pra você, o que é desconfortável, né? Independente, eu posso estar feliz, posso estar... Independente, eu tô de preto, porque assim, eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo demonstrar quando eu tô mal. Eu sempre tô bem. Sim. Entendeu? Eu tô mal, mas eu sempre
Para Por as isso- pessoas, eu sempre tô bem, entendeu? Porque eu trabalho com pessoas. Então, como é que eu vou A mostrar forma que eu tô você mal? chega. É o onde meu entra posicionamento. essa questão do autoconhecimento, Entendeu? né? E da Sim. individualidade, né? A Exatamente. subjetividade, a individualidade. Eu sou muito firme. A Ana, né, se posiciona dessa forma, mas tem outras pessoas que vestem o preto realmente porque não está se sentindo bem, Exatamente. né? Aí é o que entra aquela questão do autoconhecimento. Porque o autoconhecer é único, né? Então, Exatamente. para Milena pode ser de uma forma, para mim de uma forma, para Aninha ser de outra forma, para Raíssa ser de outra. Sim. E é isso onde é que a gente... eu acho que a psicologia entra muito, a experiência da Ana, a psicologia entra muito nesse viés aí, até nesse cuidado. O cuidar, quando a gente vai, inclusive, é falar para o outro ou perguntar como é que você se sente dessa forma. Né? O que é que você está comunicando com respeitar, essa né? roupa? Porque às vezes a gente está Respeitar o comunicando algo Isso. com a roupa. Sim, sim. Eu acho muito interessante, eu, como vocês sabem, né? E muita gente que me segue, que me assiste, sabe que eu gosto muito de moda, de me vestir. E eu me visto não só para mim, primeiramente para mim. Muitas vezes eu estou em dúvida em algo assim, mas eu já tenho mais ou menos definido o que eu quero, só quero uma dúvida. Eu chego e digo, Milena, Matheus, você prefere esse laranja vocês ou acham? esse amarelo? O que vocês acham? Os três podem opinar o laranja, mas se eu, no fundo, eu quero o amarelo, o verde, eu vou com amarelo, eu vou com verde. Eles até brincam, mas por que você pergunta? Porque eu tenho cuidado aqui Você é pra muito não... autêntica, né? Eu tenho muita segurança nisso, Isso. né? Então, Sim. assim, não tem algo que vai me desestabilizar se alguém olha Falar que assim, não não gostar, é bom. se eu gostei. Isso para mim basta. E quando eu digo também que eu me visto pro outro, e vocês vão entender também isso, que são as É especialistas. porque até posicionamento, né? O posicionamento, mas também, Ana, a questão do... Eu gosto de me preparar para o outro, sabe? Eu gosto de entrar Servir, numa sala de né? aula. A tua imagem serve ao outro. Que a né? Mila forma também que já você é conversou vista. comigo sobre E isso. Não respeito. só o posicionamento mas assim, o respeito que eu tenho com o outro. Eu entro na minha sala de aula e eu quero me preparar para... Eu não vou de qualquer jeito para dar a minha aula, para os meus perfeito. alunos me Por assistirem. isso que eu você sempre entrega, tô muito estilosa, independente do dia. Todo mundo me para no shopping e diz, por que você tá tão arrumada? Eu digo, eu tô me vendendo. Você trabalha com Eu a sua trabalho imagem. com Trabalha isso, com a com minha sua imagem. imagem, E né? outra coisa, toda pessoa que me contrata, eu digo, não se inspire em mim. Não se inspire no meu estilo. Você tem a sua essência, você tem o teu estilo, identidade, você né? tem a sua identidade. A gente pode até colocar um look que eu vesti, mas da forma que fica bom em você. você, Porque isso. ninguém vai ficar igual a ninguém. Não. Entendeu? Cada um Sim. tem o seu Não, estilo, o tem seu gosto. isso. Ontem, inclusive, quando eu estava dando treinamento na Galeria Tricô, eu tentando falar para as meninas de imagem e falando para elas. O primeiro ponto da venda é vocês cuidarem da mente. Ninguém consegue vender bem se não cuida de si. Ninguém consegue vender bem e passar uma imagem forte, porque você vai fazer uma venda boa, se você não tiver autoridade na hora da venda. Sim. Exatamente. Autoconfiança. Entendeu? E a autoconfiança vem de onde? Da imagem, da fala, do jeito que você trata o outro. Porque você vai tratar o outro como você quer ser tratado. E tudo isso é moda. E as pessoas não sabem. Sim. Educação. E Entendeu? influencia no Também. resultado. Educação. Né? Educação, estilo, Exatamente. né? Isso é muito interessante quando você fala, essa questão que não é todo mundo que tem. Ela sempre que pergunta, a gente brinca lá em casa, a gente ri. Porque ela pergunta, esse ou esse? Eu já olho e digo, por que você tá perguntando? Você já sabe. É igual a Né? mim, Eu então. não sou assim, eu não sou assim. Se eu disser, eu vou com o verde ou o azul, e ela disse assim, um azul. Eu, às vezes, tô achando até o verde melhor. É mesmo, tá? Não, então eu vou no conselho da minha mãe. Ela não, ela é isso. E podem criticar, e podem rir, não sei o que, ela não tá nem aí, ela sustenta, não é para todo mundo. Então isso diz muito, né, de como se conhece. E outra coisa também que é muito importante, aí você falou da sala de aula, a gente sempre conversa sobre isso, e uma coisa também que eu sempre aprendi, né, com você também, se vista como você quer ser conhecida. Ou como você, A marca que de você acordo deixa, com né? o que você quer alcançar. que você Você quer pode não ter agregar. alcançado determinado cargo, ou você pode ainda não ter conquistado determinado sonho. Mas já seja vista como uma pessoa que é capaz disso. Porque senão ninguém vai lhe Eu reconhecer falo dessa isso pras forma. minhas clientes, você acredita? Toda cliente que me contrata, eu digo, se vista como você quer ser vista daqui a 12 meses.
Onde Já você comece quer hoje isso? a trabalhar. Você está Aonde trabalhando, você quer na chegar? verdade, Mas olha que Entendeu? interessante, esse papo agora levou agora aqui a outras histórias, assim, mas olha que interessante. A gente falando em sala de aula, e dando esses exemplos, Milena, mas veja só, aí vem um movimento um pouco na contramão do que vocês estão trazendo, que faz todo sentido, mas olha o que me remeteu agora. Nas minhas aulas, quando eu peço para apresentar seminários, eu coloco uns critérios, e um deles é a Aulas de postura. psicologia, né? Nas minhas Para aulas, o público entender, psicologia, né? Psicologia, né? Sou psicóloga, leciono, né, no curso, de psicologia. E aí eu peço sempre, tenho alguns critérios nos seminários para apresentar, e eu peço sempre para postura. A postura aí entra, aí várias ramificações nessa postura. E essa postura também na forma de se vestir, mas não na forma de se vestir luxuosa, estilosa, não é isso, mas você vai trabalhar, eu não vou trabalhar, quando eu vou para o trabalho com a roupa que eu vou para a praia, né? Cada lugar tem o seu, né, tem o seu espaço ali, a gente vai se adequar a cada lugar. E eu estava percebendo que muitas das minhas alunas iam com um estilo muito parecido com o meu. A identificação. A Identifica, identificação. né? Tá. Por um lado, Se a gente inspiram, pode né? dizer legal, se inspirou, legal. Mas por outro, eu me preocupei. Aí eu disse, mas por quê? Não, pra gente vir Aquilo tá de acordo com como roubando você vem. dela a oportunidade delas, né? A oportunidade delas próprias entenderem sobre si, né? Se autoconhecer. Isso. Então, eu conheço a minha professora, ela é uma inspiração para mim, mas Isso. não sou eu. Perfeito, Então, Rainha. eu me conhecendo, eu posso também me vestir tão Exatamente. bem quanto ela, mas de acordo com a minha essência. Com a minha essência. E foi isso que me preocupou, sabe, Raíssa, Ana e sim, Milena? Foi imagino. dizer, mas você gosta de se vestir assim? Isso faz sente parte da bem. sua natureza, da sua história. Você é confortável, né? com É esse look. confortável, É. né? Exatamente. E aí, isso eu sempre estava deixando esse ponto de reflexão, né? Porque ao mesmo fantástico. tempo a gente vê como algo bom de se inspirar, desse conselho que a gente conversando, eu falava e a Mila se agarrou também nessa possibilidade, fez muito sentido, mas também nessa outra perspectiva. Tudo bem, desde que lhe deixe confortável, que você se sinta bem, se sinta segura. Que faça ali. sentido para você. E cada né? ambiente é um look diferente, né? Tipo, eu atendo uma diversidade exigência de diferente, pessoas. né? Eu Literalmente. atendo médica, mulher de político, style. Eu atendo style. Eu sou style e atendo style. Sim. Eu atendo todo tipo de pessoa, até anônimas. Quem é psicólogo também precisa fazer É. terapia. É a mesma coisa. Exatamente. E assim, e elas têm um preconceito, viu, de ser atendido por outra style. Eu acho que tem um certo preconceito. Mas eu digo, minha gente, A questão da rivalidade. relaxa. Você falou anteriormente. não querem nem que apareça que a gente tá vestindo elas, mas eu acho isso tão besta. Eu sou uma pessoa que eu agarro todo mundo, sabe? Eu não tenho essa questão de rivalidade. Se É você... porque às vezes a gente faz muito Não bem é. pro outro, Eu sabe? sou Fazer muito pro leve em outro, relação né? a isso, porque eu sei aonde eu sou boa. Então, eu não tenho rival, Sabe o entendeu? lugar que você ocupa. Exatamente. Então, eu não você tenho vai rival. Eu não vou criar rivalidade, Claro. porque a pessoa também é boa no que ela faz. Claro, Então, Sim. pra E mim, tem tá... a essência dela para fazer daquela Exato, forma. ela Aí, pode se você fazer tem o sua, mesmo trabalho, mas cada uma tem um público diferente, cada uma tem um olhar diferente, um jeito de trabalhar diferente. Então, assim, eu não acredito que eu não tenho rival. Eu acredito que qualquer pessoa que chegar para mim para trabalhar com moda é bem-vindo. Claro. Que a gente tá unindo cabeças e implementando sempre o melhor, uma ideia nova do outro, um método novo. Muito difícil isso acontecer aqui em Maceió, mas queria muito que acontecesse. Quem porque sabe, né? quem Se sabe depois um desse dia. podcast, as pessoas ouvindo, Quem Não sabe é? um dia, né? E de repente até crescer, né? Exatamente. Isso, abrir a cabeça. Abrir a Abrir a mente, cabeça. porque assim, eu acho que quem tem confiança em quem é, não precisa ter medo do que vai vir. Não, é Entendeu? verdade. Não tem que ter medo. Perfeito, Ana. Isso, eu queria ouvir um pouquinho o seu aprendizado fora. Traz um pouquinho pra gente, até porque pra gente aqui é novo também. Sim, sim. Né? Como que a psicologia pode também se beneficiar desses seus estudos lá Não, fora. e ela falando Nossa duas psicologia- línguas, viu? Inglês e português. A nossa psicologia alagoana também, porque a gente não, Sim. porque não oferece ainda, Sim, né, esses cursos não. aqui. Fala um pouquinho dessa experiência, o que é que a gente pouco pode antes deixar? dos Estados Unidos, quando eu sou especialista em dependência química também, doenças emocionais, então eu me especializei na USP em São Paulo, né? Então, assim, antes dos Estados Unidos já tem um pouco desse início lá, porque São Sim. Paulo já Eu acho que eu você quero morou lá, psicologia você sabe, também, né? viu? Então, São Paulo já é um lugar muito assim, É, literalmente morei lá. atemporal. As pessoas realmente Cada usam o um que quer, é o que fazem quiser, o que né? quer.
Ou se você vê no metrô, na Paulista, qualquer Ai, lugar eu que amo a você for, as Paulista. pessoas estão simplesmente como elas desejam, Eu me né, sinto em estar. casa lá. E aí, quando eu estava estudando lá, como eu falei, eu sempre gostei disso, eu também sou assim, eu nunca tive dificuldade. Eu pergunto, às vezes, o sapato, fica melhor esse ou esse? Mas a roupa, não. E aí, em São Paulo, isso já começou, né? Eu falei, essa diversidade é incrível e eu acho muito legal isso. Nos Estados Unidos, a minha experiência estando lá, em estudar com professores americanos, é uma cultura completamente diferente. É uma vestimenta completamente diferente, até porque eu morei, né, em Massachusetts, no estado de Massachusetts, então muito frio. Então, eu só tinha 3 meses de verão lá. O resto eu só vivia praticamente, né, de casaco, roupas. A gente 10 brinca, mas é roupas. verdade, você vive arrumado. Sim. Porque meio que no frio, o frio você não tem como. como fugir, não. Mas na universidade, o mais interessante é a parte cultural. Sim. Porque, assim, eles não ligam tanto como o brasileiro na questão da vaidade, como a brasileira, por exemplo, na questão da vaidade, de fazer as unhas, de fazer o cabelo, de fazer uma Então, quem depilação. está arrumado se destaca lá, né? Isso, se destaca bastante. E não só isso. Eles levam muito em consideração a parte acadêmica mesmo. Ó, você está aqui para estudar, para aprender essa relação, e isso a gente vê dessa forma, é assim. Tal. A universidade, ela ficava até na Quinta Avenida, fica, né? Até hoje, na Quinta Avenida. E ela é belíssima, assim, ela é totalmente diferente do padrão Então, de são uma poucas ideias, viu, universidade. nessa universidade. Sim, e assim, é toda colorida e É cheia só estudar e tchau. e você tem um museu dentro da própria universidade, né? Tanto com roupas como com imagens, enfim. É bem interessante, né? Mas, assim, a grande diferença que eu posso trazer é, assim, a nossa identidade cultural brasileira, de se arrumar, de gostar, sabe? E isso realmente é muito forte, né? Nos Estados Unidos, não que não exista, mas o padrão da americana é um padrão mais básico. Né? É old money, né? Porém, básico. tem o mercado de luxo, né? Que realmente, tanto aqui quanto lá, eles são iguais. Né? Quem está lá e está dentro da realidade do mercado de luxo, não só trabalhando, mas se vestindo, usufruindo daquilo ali, se destaca em qualquer lugar que chega. Sim. Porque, por exemplo, você vai numa loja como uma TJ Maxx, que, né, é uma loja que tem nos Estados Unidos, é bem famosa, e ela vende várias marcas, né? Sim. Então, assim, não tão marcas de alto luxo, mas chega a vender algumas de um princípio ali. Então, é engraçado que sempre quando entrava lá, o que eu gostava tinha de monte. Porque o meu gosto, o meu jeito, a minha brasilidade. Mas o americano, quando entra, ele estava em busca das cores mais sóbrias, entendeu? Mas onde eu vejo mais essa diferença é na questão cultural, tá? Eles ligam na questão da universidade, eles se importam muito mais com o acadêmico mesmo. Sim. E a gente, eles olhar para mim, eles sabiam que eu não era... Sabe que é brasileiro. Que eu não era americana, diferente. entendeu? Porque a forma, até no frio, que eu me vestia, sempre tinha... Tá, eu tava lá, mas tinha um lencinho, um detalhe, na bolsa tinha uma coisa... Detalhe. Sabe? Aquele detalhe. Você tá falando isso, eu tô lembrando do tempo que eu morei na Espanha. Porque, assim, eu sempre gostei muito de salto alto. Eita. Na Espanha, eu desenvolvi o hábito de andar de tênis. E de me sentir super bem. Mais de tênis até do que de bota, pelo conforto. Porque o transporte público funciona, é tudo muito seguro, se faz tudo muito a pé. Então, assim, você estar de tênis... Eu terminava quase não usando bota, quase não usando salto, eu amava, tudo funcionava com tênis. E eu descobri, então hoje em dia eu uso o Rio de Janeiro, hoje eu moro no Rio também, e é um lugar também onde funciona muito mais do que quando a gente para pra pensar em Maceió, né, enfim. Mas aí você falou da loja, eu lembrei, porque assim, tinha uma loja específica que eu sempre encontrava algo que eu gostava lá, sempre. Colorido, certeza. Sempre. E era sempre nessa loja que eu ouvia algum brasileiro falando. Ou seja, minha mãe foi me visitar, fomos em várias lojas que já gostávamos, que já sabíamos e tal, nananã. Levei minha mãe para todas as lojas que a gente já tinha programado. Ela não achava, assim, olha, isso aqui é legal e tal, isso aqui é mais nada demais. Eu fiz, vamos ali numa loja. Foi a loja que ela mais gostou de todas as coisas. Eu fiz, essa aqui é a loja que eu gostei de todas as coisas e é onde eu sempre encontro os brasileiros. A cara dela. É a questão cultural.
né? É a questão de você estar no inverno e você tá com tons mais sóbrios e a gente mais acostumado com o verão e com mais cor e com mais tudo, e você já se sentir mais pra baixo. E de você já não se sentir tão bem, e de já ser o momento de eu olhar pra minha mãe e dizer assim, acho que já tá na hora de voltar, acho que já não tá... enfim, então, essas questões todas que tem a ver com a cultura, Sim, muito, né, muito da gente. forte. E foi muito bom pra mim ver isso, porque assim, o americano, ele é muito, não só racional, mas prático. Você que adora Eu amo praticidade. praticidade. E ele é muito prático. Então, tanto na hora de lecionar, de ensinar, de passar, olha isso, ele não vai rodear, é por aqui, é por aqui. Tanto que o método que eu aplico é europeu, por ser tão prática, né? Que eu não Vou aplico gostar. o método brasileiro, eu Sim. aplico o método europeu nas minhas Perfeito. consultorias. E, Raíssa, e o que é que você deixa, assim, o que é que você pode trazer, assim, pra gente, né, unindo a psicologia e a moda como um aprendizado? Não ter medo. Porque como eu atuo na área da psicologia clínica, então eu encontro muito, né, em alguns pacientes, o medo, sabe? De não só de se autoconhecer, de mergulhar profundamente naquilo para poder se compreender e entender que moda não é futilidade, moda é um complemento, tá? Que tá dentro do teu ser. O problema é que as pessoas ouvem moda e aí já Já vem o remetem preconceito, né? ao que está em alta, ao que outras Ao que é pessoas caro, usam. Ao que né? é caro. Então, assim, não tenha medo, não tenha medo de se conhecer, não tenha medo de descobrir quem você é, não tenha medo de ser você. Se posicione, não tenha... 1000 pessoas podem fazer a mesma coisa que você faz, mas você vai ter o seu público. Exatamente. Assim é uma pessoa com a sua essência, né? Pode lidar com uma família gigante, mas você tem a sua essência, você não precisa ser a tua mãe, você não precisa ser teu pai, tua irmã, você é você, Janaína, Milena, mãe, filhas, cada uma tem uma identidade Exatamente. completamente diferente, apesar das semelhanças, né? Então, o que eu deixo é não ter medo, as pessoas têm que entender Quebrar esse paradigma, que né? a nova moda, né, vamos dizer assim, é o autoconhecimento, literalmente. É você isso. saber quem você é no mundo de hoje em dia e Exatamente. você se posicionar independente, né? Com muita educação, com muito respeito, claro. Mas isso vai começar dentro de você. Você quebrando os seus paradigmas, você se conhecendo, você quebrando seus medos, suas muralhas, coraças, tudo que a gente Conhecendo estuda, suas né? sombras. Conhecendo suas sombras, pô. acolhendo, não ter medo também de reconhecer suas limitações. Eu sempre falo, gente, eu sou psicóloga clínica, eu tenho experiência dentro também da área da moda, da dependência química, que atuei muitos anos tratando, tá? Pessoas, então, e doenças emocionais até hoje por estar dentro da clínica. E eu falo, gente, as pessoas precisam parar de ter medo de aceitar que tem dificuldade. Não, eu exatamente. tenho, porém, eu tenho que fazer com aquilo e eu posso, naquela dificuldade, transformá-la, né, numa potencialidade. Aquela sombra vai se integrar em mim e se unir à minha luz, meu lado luz, meu lado Você sombra. tocou né? num Que ponto fala muito sobre. interessante, essa questão assim de não ter medo de falar a dificuldade, porque antes eu queria fazer tudo só. Aí depois eu parei de ser egoísta e comecei a perceber que eu disse, não, eu vou precisar botar pessoas para estar trabalhando comigo, porque eu só vou até o meu limite, até onde eu consigo fazer, porque eu não estava fazendo bem feito, então eu preciso assumir isso. Depois a minha vida fluiu. E é isso, a gente Entendeu? entender que tem Começar a assumir, né, também. e as fragilidades. Sim. Faz parte da nossa personalidade, Exatamente. né? Nos constrói, né? Pois é, e reconhecer, identificar, reconhecer e fazer um bom manejo, né? Para a gente ter uma maior qualidade, melhor qualidade de vida, né? E aí, gente, o nosso tempo... Olha como passou a rua. O nosso tempo está quase esgotado. E a gente tem aqui um quadro. E a gente vai fazer aqui uma pergunta para vocês. E vocês vão trazendo o que paira aí na cabeça de vocês, o que é que remete. Primeiro a gente fala aqui uma frase. A gente tem 2 quadros, na Balançar a verdade. criatividade. A gente tem 2 quadros, né, Milena? Exato. Eu vou começar por essa aqui. Uma peça de roupa que já Na verdade, fez... a gente vamos pro sorteio, né? Não acha melhor? Não, vamos logo essa aqui, Então ó. tá, Pode vai, ser? manda Pode ser? essa, bora. E a gente termina com um sorteio? Beleza. Porque eu já comecei aqui, elas Tá já bom. pegaram aí elas Já já foi. estão aqui Pode ser? Vai. Vamos lá. Uma peça de roupa que já te fez sentir poderosa. Aí para as duas aí. Um blazer.
Sempre me faz me sentir poderosa. É a peça-chave do meu closet, é o blazer. Eu, na verdade, não é a peça de roupa, a textura que é feita, o linho. E Eu o linho é amo o linho. único tecido do mundo que ele vai amassar e é chique. Tá tudo certo. Então, Entendeu? eu amo. Chiquérrimo. Inclusive, na inauguração do podcast, no lançamento, perdão, trocando a palavra, eu tava com um conjunto meio salmão de linho, assim, é o que eu amo. O linho, É sabe? confortável, O linho clean, né? branco, pra mim, é a coisa mais linda. você tá de linho, né? calça. Você tá linda. Calça, vestido, o que for. O linho, pra mim, assim, não é nem a peça de roupa, é o linho. Ele, Ah, você ele ama. me desconcentra. E eu amo alfaiataria. Então, blazer, pra mim, é a minha Também, peça favorita. Eu acho que eu tenho mais de 10, 20 blazers. Nem sei contar quantos tenho. Ó, Eu também somos do time Então, blazer. assim, pra mim, é a minha peça favorita. O que também é muito bom quando você fala assim do linho. Você fala do linho, você fala do blazer, e aí a gente tá falando, principalmente São o dois estilos blazer. diferentes, tá? É, mas Totalmente. assim, quando a gente para pra pensar no blazer, por exemplo, aí quando a gente vê também como moda é um ato político. político. Porque aí, quando a gente para pra pensar, né, mulheres usando blazer. Nem sempre foi assim, não, né? sim, Inclusive uma começou ferramenta de empoderamento, do mesmo jeito a calça, né? Quando a gente olha, e aí a gente vai olhar diversos movimentos, né? Movimento Black Power, o uso do pente, então ali uma forma de E eu manifestação só uso blazer de masculino. resistência, Over. né? Aí a gente vê Isso. o É, não blazer, tem pra a ninguém. calça, né? E aí isso vai desde o luxo, né, quando Chanel vem também desconstruindo, tirando os espartilhos, trazendo uma inspiração mais masculina, mas até a roupa mais popular, loja de departamento, a gente vê que isso não tem uma questão de elitismo ou de segregação, muito pelo contrário, né? É uma atitude política, é um ato político mesmo, é Você uma falou da manifestação. Chanel, eu tô amando os desfiles todos vindo pro meu estilo. Oversize, tô amando usando Aí a gente se blazer, identifica. looks masculinos. Adoro um oversize. Porque A blusa do marido. os dessas meus básicas, looks favoritos são da adoro seção um masculina. oversize. E aí, quando a Milena traz do ato político, aí a gente entra aí naquela. Aí a gente vai para um enfrentamento mesmo com esse preconceito. Sim. Muitas vezes, quando a Exatamente. gente está falando sobre Sim. moda, sobre o vestir. Não, às vezes eu uso né? um look Porque que é a cliente olha pra mim e faz. Eu não vou usar um negócio desse que tá parecendo um homem. É um Aí você entendeu? fala, mas essa sou eu. Exatamente, eu vou fazer o seu exatamente. Exatamente, né? Então, veja como isso a gente iniciou falando Sim. sobre essa questão do preconceito e quando a gente traz É. sobre o ato político, como a gente pode, né, falar, como a gente pode se comunicar, como a gente pode pleitear direitos, como a gente pode se posicionar, né? Por exemplo, quando você falou até, Aninha, da questão assim, do seu modelo, o modelo que você aplica, que é o europeu e tal, mas morando na Europa, eu me senti mais brasileira que nunca e amando ser brasileira e muito brasileira. Então, por exemplo, eu tinha uma blusa que eu amava usar E lá. eu sou muito gringa, viu? Você Você é muito brasileira, eu sou muito gringa, viu? Eu amava. Tipo, eu tenho uma camiseta lá que aqui vocês não vão me ver usar. Porque eu acho, inclusive, assim, simples demais, não sei o quê, mas lá eu amava usar, que trazia toda a minha sim. latinidade. Então, assim, A sua essência. sou América Latina, esse povo, sim. assim, pierna pero que camina, sabe? Então, esse povo que foi explorado, que foi extorquido, que foi dizimado, mas que Fantástico. caminha e que segue Fantástico. resistente. Então, Sim. colocar aquela camisa ali circulando por uma universidade espanhola, pra mim dizia muito de mim, da minha gente, do meu povo, Sim. e que não abaixaríamos a cabeça. Isso é moda. Ah, Né? Assim. Mas assim, Arrasou. não é dizendo que somos melhores ou que Sim. somos piores, muito pelo contrário, mas dizendo quem eu sou naquele e em identidade, qualquer né? lugar do mundo. Sim, claro. Né? Então isso pra mim era muito importante. E a moda, ela sempre fez isso, né? Nós mulheres, quando a gente começou a usar o jeans, quando a gente começou a usar calça, substituindo ternos. tarefas, Gravatas. papéis que eram de homens, né? E a gente dizia, opa, peraí, esse lugar aqui também é nosso, né? Nós, claro. enquanto mulheres, né? O feminino aqui ocupando seu espaço. E eu acho que a gente consegue fazer isso muito bem, né? Nas diferentes vertentes que a gente caminha, né? Perfeito. A gente vai. Tinha mais duas perguntas aqui, mas a gente tem um outro Fluiu quadro, porque eu muito. queria ainda fazer, tinham mais duas perguntas, mas eu não tenho tempo, porque ele não me deixa. Ele levanta a plaquinha ali. Vou contar esse segredo só Tenho para que ser vocês. obediente, Só para vocês. E eu, como uma pessoa muito obediente. Vamos lá. Uma peça que vocês não vestiram por medo de julgamento. Nenhuma.
Eu acho que eu já uso tudo. Julgamento, eu tô A gente começou a né? falar sobre isso, que né, de sustentar, de ter essas... Mas, assim, algum, assim, que em algum momento... Por medo de julgamento, não. Realmente não acho que consigo. eu também. Porque pra mim, o meu padrão, o meu estilo é muito o meu definido. também. Por exemplo, eu não uso... eu não gosto, não me identifico com blusas de alcinha fina. Eu sempre tô com o ombro coberto, até aqui. Não até aqui, hoje tá mais um pouco, mas sempre as minhas roupas... Mas, assim, não por medo de julgamento. Essa sou eu não gosto. não gosta, mas não é por sim, medo, não se sente bem, simplesmente, né? Não gosto. Você fez a pergunta pra pessoa que mais gosta de ser julgada. Eu amo ser julgada, eu gosto de ousar mesmo, eu uso mesmo, eu boto bermudão mesmo, largada, eu jogo tênis mais diferente, Que me eu, dá vontade. eu boto a blusa mais doida que tiver, E eu se acha eu lindo, gosto de se chamar ama, se atenção, gosta. porque esse é o meu Pois é. trabalho. Quando eu falo do método europeu, é trazer a moda de verdade, é trazer a moda diferente, é trazer a moda que eles estudaram lá e o que a gente não aplica tanto aqui. Então, assim, é fazer com que as pessoas que me seguem, que estão ao meu redor, enxerguem a moda de verdade, porque a gente já vê tudo nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Pinterest. Então, trazer isso atualizado para as minhas clientes. Então, por isso que eu não tenho medo de usar. Então, não tenho medo de julgamento. Tá. Então, tudo que eu uso, E você, já? A gente é Adoro aquele ser eterno, julgada. aquele J do julgamento, que a gente tá o tempo todo, né? Com aquele, Amo. com aquele J. Não, eu acho assim, não tem uma coisa que eu deixei de usar com medo do julgamento, porque eu também sou uma pessoa, eu também gosto Sou um pouco. bem Às vezes eu gosto de autêntica. causar, de provocar. Não é causar, mas de provocar, né? Jogar um barulho. Mas não por isso. Eu gosto, sobretudo, de estar confortável comigo mesma, né? melhor coisa. Mas, não, eu acho que nunca deixei de usar algo porque outro vai julgar. Agora, tem peças que eu já achei algumas peças que eu já achei legais no passado que hoje já não tem a não ver faz sentido. Aí sim. comigo. Isso. Então assim, hoje não Mas faz mais isso sentido. tá muito ligado com o teu próprio processo Meu evolutivo. processo. Até porque todo conhecer. mundo se atualiza sempre, né? A gente não é a mesma, eu não sou a mesma Ana de um ano atrás, eu não sou a mesma Ana de 2 anos atrás, né? Tu vai lembrar de quê? Tu tá lembrando de alguma coisa minha? Tu tá rindo, tu tá lembrando de alguma... Não. Eu digo, gente, quando eu olho algumas fotos que umas amigas minhas gostam de postar e dizer, amiga, olha o que eu achei. Eu digo, dá pra... A gente se Porque atualiza vê o quanto a sempre, gente, né? É o processo Sim, evolutivo sim. mesmo. E eu falo todos os dias para minhas clientes uma frase assim: a gente tem todo dia 1% de chance de ser melhor. Entendeu? Então, a roupa que você usou ontem, você não precisa usar amanhã, tá e tudo tem bem, coisas entendeu? também que, assim, sabe o que é engraçado, Aninha? Que tem coisas que eu olho que naquele padrão, assim, da gente, eu olho às vezes, ai, que cafona, mas que ao mesmo tempo eu amo no sentido, assim, disso aqui tem memória. Memória afetiva. Sabe? Então eu olho assim e digo assim, meu Traz Deus, uma como é que eu usei isso aqui? representatividade. Mas ao mesmo tempo, que delícia que eu usava isso aqui, entendeu? Então, assim, uma Tempo gravata de bom. rebelde, gente. É o que acontece, é o que maravilhoso acontece pra nos mim. closets, né? A maioria das clientes não deixam a gente tirar algumas certas peças por porque tem uma memória memória afetiva. É, Entendeu? Por exemplo, minha mãe sabe, né? A gente até já comentou isso aqui por alto uma vez em outro episódio do podcast. Eu não tenho definido o vestido de noiva que eu vou usar um dia. Tem mulheres que já têm o vestido, assim, todo idealizado na cabeça. Eu não tenho, mas eu tenho o colar. Mais do que definido. E não é sobre Incrível. estilo, é sobre memória afetiva. Né? Então, assim, um colar que pertenceu à minha avó, Perfeito. que eu olho, que eu acho ele lindo, maravilhoso, que eu vejo fotos dela, que eu olho e digo assim, não sei qual vai ser a roupa, mas essa roupa precisa se adequar a esse colar. Esse colar. Isso, Não é o incrível. colar roupa. É a roupa ou o colar. que A tem que se roupa é adequar. o colar. Entendeu? A roupa é o colar. Isso, Isso. perfeito. E aí, gente, a gente precisa finalizar, mas eu queria também deixar a questão Eu acho que a educação, a forma como a gente trata as pessoas, Sim. né? Eu toco muito, você sabe, né, nisso. A forma Sempre. como a gente trata as pessoas, porque você pode estar assim, né? Impecável. E super bem confortável, impecável, super bem confortável, se sentindo muito segura com aquela roupa, se sentindo muito empoderada. Mas eu acho que você pode colocar tudo A perder. a com o que sai da perder tua boca. Exatamente. se você não souber se comunicar. E Se eu digo se posicionar, comunicar verbalmente e não verbalmente Sim. com os outros, né? Com os outros. Eu acho que isso é a porta de entrada de qualquer... Entrada e saída, né? De É você entrada e de entrar e saída, até porque você sair saiba entrar e saiba sair, isso. né? Eu só atendo quem eu sinto energia que eu devo atender.
se identifica, né? Se eu não Então, sentir a acho- energia, eu não atendo. É. Porque eu sou muito a favor disso, de tratar bem e ser tratada Pois bem. Claro. Se me tratar mal, eu já não quero estar ali. Eu prefiro, assim, pedir para sair sem receber nada. Aham. Do que ser tratada mal. Então, isso diz muito sobre nossa visão de homem, nossa visão de mundo. Então, eu acho que isso nos apresenta muito antes do que qualquer roupa e do que qualquer palavra, né? Sim. E eu gostaria de deixar isso assim, registrado nesse momento final. Mas quem vai finalizar esse podcast são vocês. Qual a mensagem que vocês podem deixar para o público que nos assiste? No sentido de ainda ter medo de se autoconhecer, ainda ter medo de se olhar no espelho, de ainda ter essa dúvida de por onde eu começo. Porque às vezes tem essa dificuldade de por onde eu vou começar, Sim. né? O que é que vocês têm para falar para esse público? Pode começar Posso por começar? Ana e a Raiz. Pode sim, Ana. Olha pra Eu aquela acho câmera. que Se acreditar, você se sentir à né? vontade Sim. para o público ir falar por aqui, fica à vontade. Acredite em você, primeiramente, né? Que você é capaz. Eu acho que se você acreditar que você é capaz, você vai conseguir tudo na vida. Não só o look bonito, mas qualquer área da sua vida. Você vai conseguir o trabalho perfeito, você vai conseguir o ciclo perfeito, as pessoas perfeitas para estar ao seu redor. E se olhar para dentro como um todo, né? Se olhar para dentro e se autoconhecer, que aí tudo vai fluir da melhor forma. Acho que é Obrigada. isso. Obrigada a você, meu amor. Perfeito. Foi maravilhoso, né? Dava para ficar mais 1 hora aqui. Eu acho que a ainda gente ia tem muita surgir conversa, viu? coisa. Mas a mensagem que eu deixo principal é que se eu pudesse traduzir hoje o que é moda e essa relação entre a psicologia e a moda, é a essência, tá? Isso. Então, não tenha medo de se entender, de se compreender e a partir disso ter um posicionamento, enfim, aonde você ande, por qualquer lugar que você esteja. Então, nós estamos aqui hoje porque nós acreditamos no processo de evolução humana. Tanto de dentro para fora, me conhecendo, me vestindo, como não tenha medo realmente de olhar para dentro de si e a partir disso, por onde começar? Olhando para dentro de você. Depois que você começar a olhar para dentro de você, você vai entender o que fazer com o que você está vendo. E daí as coisas vão fluir. E aí eu gostaria que a Milena finalizasse, porque a fala dela também, com a moda como ato político, Sim. eu acho que deixou... E ainda estou aqui, Uma ó. reflexão. Uma Aham. reflexão também, junto com tudo que a gente está construindo aqui, nesse diálogo, nesse bate-papo. Eu acho que a gente pode finalizar também trazendo essa fala potente. Uhum. Eu acho que é isso. Eu acho que a moda, ela sempre se manifestou, né? A gente já passou, por exemplo, no Brasil, pela ditadura militar. A gente teve Zuzu Angel, que foi um dos grandes nomes da nossa moda, né? Teve seu filho, né, torturado, enfim, e assassinado durante a ditadura. E usou seus desfiles, né, para fazer também a denúncia do que aconteceu no país, Pra se enfim. expressar, né? Para se expressar. Então, a gente vê que a moda, a arte, né, a cultura sempre vem para que a ligadas. gente possa trazer esses simbolismos, para que a gente possa retratar diferentes Tanto momentos que a assim, Pantone agora históricos. soltou o branco, né? O branco, que é o que Né? a sociedade está pedindo, né? E a escolha Exatamente. desse branco... É muito além da cor. A né? gente vem Além, num traz uma excesso mensagem mesmo. de informações, de desinformação. Pedindo socorro, um pedido de socorro, né? É, as pessoas brigando, a gente vem em guerras, a gente vem em conflito, em um mundo extremamente polarizado politicamente, né? Então vem o branco que é quase se respira. Peraí, a gente precisa respirar. Exatamente. E é isso, quando a gente olha também para a forma como a gente vai se vestir, Exatamente. isso se apresenta de diferentes formas, né? Eu, por exemplo, assim, quando eu tô muito mal, por incrível que pareça, quando eu tô mal, eu me identifiquei com a Ana quando ela disse assim, eu tô sempre aparecendo muito bem, mesmo não estando bem. Você é escorpiana, né? Sou. Eu também. Ai, então a gente tá mentira. entendendo Pronto. uma coisa assim. Acabar. Tá, eu sou a Ariana aqui do pedaço. Então, dificilmente as pessoas vão perceber quando eu tô muito mal. Mas assim, quando eu estou muito mal, aí é que eu vou pro salão, aí é que eu faço minha Eita, unha. isso é igual. Eu preciso, é quase que a Fênix vindo, porque é pra eu lembrar pra mim recarregar. Eu mesma dificilmente choro, você acredita? que eu preciso Quando me eu choro, eu recarregar. me acabo. Agora eu dificilmente choro. Mas quando eu estou muito bem, eu estou tão bem a ponto de nem me preocupar com isso. Então, é quando eu normalmente vou me permitir tá sem a maquiagem, que é algo que eu não abro mão, mas às vezes eu tô tão bem que eu...
Não, hoje eu não vou passar nada, não. Eu tô bem demais. Hoje você tá bem maquiada. Mas eu tô muito tô bem. Porque às vezes tem isso. Às vezes a gente tá mal, tá super produzido, mas o olhar entrega, o sorriso entrega. A gente... Algo falta. E às vezes a gente tá sem muita coisa, mas tá tão bem que... É diferente, né? Soa diferente. Então, acho que a gente soa diferente quando a gente tá bem. E isso reverbera no que a gente veste, né? Por isso que a gente tem que se cuidar, né? Meus Exato. amores, muito obrigada. Esse Obrigada papo não a se você. esgota Foi aqui, incrível. que a gente tenha outras oportunidades Vamos para conversar sim, sobre sim. isso e alcançar um maior número de pessoas para entender o que realmente está por trás do que a gente Vamos, veste. vamos né? arrasar. Gente, Agradeço muito demais obrigada o convite. pela disponibilidade, pela entrega, por participarem desse momento aqui com a gente. Compartilharem com o nosso público tanto conhecimento, vocês que já vêm aí estudando, trabalhando com isso, que cuidar da autoestima de outras pessoas, de outras mulheres, então fazendo realmente cada uma na sua expertise, cuidando de pessoas. Obrigada a vocês por tudo. Foi Obrigada, incrível, né? sem Amei lhe dúvida. Dá conhecer vontade também. Já vou chamar para um futuro evento, viu? Agora em Muito 2026. bem. Por favor. Muito bem. Vamos arrasar. E ela Vamos adora, arrasar. e ela adora É, também. pronto. Beijos e até a próxima. Gente, um beijo. É coisa da nossa cabeça? Será?